No princípio de tudo, Augustus Nicodemos. Questões introdutórias sobre o livro de Gênesis. Data e ocasião. Moisés escreveu esses 5 livros durante os 40 anos em que Israel permaneceu no deserto. Foram 40 anos de peregrinação, de viagens, nos quais Deus revelou-se à nação Israel. Sustentou aquele povo com pão caído do céu, fez sinais e prodígios, estabeleceu a autoridade de Moisés. Temos convicção bem clara de que, ao menos o livro de Deuteronômio, foi escrito às vésperas da entrada na terra prometida. Moisés já sabia que não ia entrar e fez 5 discursos nas planícies de Moabe à beira do rio Jordão. Do outro lado estava a cidade de Jericó. Ele fez 5 grandes discursos que compõem o livro de Deuteronômio, preparando o povo para entrar na terra prometida. Esse livro é chamado de Deuteronômio, uma combinação de 2 palavras gregas que significam repetir a lei ou a lei de novo. Nesse livro, Moisés repete tudo o que disse de Gênesis até o livro de Levítico, quando prestes a entrar na terra prometida. Todo o povo se preparava para atravessar o rio Jordão. É nessa ocasião, portanto, que ele escreve o último livro, sendo que Gênesis, conforme o entendimento histórico tradicional, havia sido escrito antes de Deuteronômio. Propósito. Com que propósito, então, Moisés teria tido o trabalho de escrever esses 5 livros no deserto, às vésperas de o povo entrar na terra prometida? Podemos pensar em várias razões, sem entrar na questão divina, ou seja, a questão de que era plano de Deus que tudo isso ficasse registrado para toda a história, bem como para nós hoje. Portanto, se entrar na questão a partir dessa perspectiva divina, quais seriam, humanamente falando, as razões pelas quais Moisés teria escrito Gênesis? Primeiro, porque ele queria reorientar a visão de mundo dos israelitas. Os filhos de Abraão tinham passado 400 anos no Egito. Lá eles tinham adorado outros deuses. Tinham aprendido a ver o mundo como os egípcios viam. Tinham adorado a natureza. Tinham perdido o conceito de Deus a ponto de que Moisés temia que quando fosse até eles e dissesse: "O Deus de seus pais me mandou aqui", eles diriam: "Quem é esse Deus?" Êxodo capítulo 3, versículo 3 até o versículo 14. Durante esses 40 anos no Egito, os israelitas foram reorientados a pensar de maneira diferente daquela de Abraão, Isaque e Jacó. Assim, era preciso que tivessem um relato por escrito sobre a origem de sua fé, como tudo começou, quem é Deus, a aliança do Senhor com seus pais, as promessas que tinha feito a eles, a lei de Deus, enfim. Era preciso fornecer-lhes tudo isso. Era preciso reorientar a visão daquele povo. Segundo, Moisés queria explicar a origem de certas leis que, com certeza, pareciam muito estranhas para aquele povo que tinha passado tanto tempo no Egito. Por exemplo, por que guardar o sábado? Lemos em Gênesis que é porque Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Ou, por que ser fiel no casamento? Porque em Gênesis vemos que Deus só criou um homem e uma mulher. Não criou 2 homens e uma mulher, nem 2 mulheres e um homem.
Ele criou o primeiro casal. Essa é a razão pela qual existe o mandamento: não adulterarás. Ou porque existe pena de morte? Ou por que existe pena de morte? Porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e zela pela vida. Deus é pró-vida. Porque é proibido adorar a Deus através de imagens, Moisés deixa isso explicado em Gênesis. Pois, com certeza, os israelitas diriam: nós, durante 400 anos, adoramos no Egito através de imagens. Por que essa proibição agora? Porque Deus não é a natureza, Ele é espírito. E já existia antes de tudo o que há. Foi Ele quem criou todas as coisas. Por isso, não se pode adorar a natureza no lugar de adorar o Criador. Então a origem de todas as leis está no livro de Gênesis, onde se encontram explicações para as perguntas: por que Deus deu essas leis? Qual é o sentido delas? Qual é o seu propósito? Também havia uma terceira questão importante. Qual era o fundamento moral para os israelitas invadirem aquela terra, matarem aqueles povos e tomarem posse da terra? Eles iriam saquear aqueles povos. Na verdade, 7 nações viviam em Canaã. E Deus estava mandando que os israelitas entrassem lá, as destruíssem e se apossassem de sua terra, riqueza e vinhas. Por que Deus ordenara que fizessem isso? E a resposta é simplesmente porque Deus criou a terra. Criou tudo o que existe e, portanto, Ele a dá a quem quiser. E como Deus pode fazer da terra o que quiser, pois ela lhe pertence, Ele a estava dando aos israelitas. A escritura do universo está nas mãos de Deus, e Ele dá a quem quiser. Além do mais, como é o Criador do homem e porque o homem caiu, Deus se reserva o direito de julgar e castigar as nações. Os israelitas entrariam em Canaã como juízo de Deus contra aqueles povos que se desviaram dele. Era preciso explicar aos israelitas qual era o fundamento moral que justificava sua entrada naquela terra, a destruição de todas aquelas nações e o fato de tomarem posse da terra deles. Era preciso ainda mostrar a superioridade de Deus em relação aos deuses do Egito, terra que deixaram para trás, bem como em relação aos deuses dos cananeus, os habitantes da terra que tomariam. Lá no Egito, os israelitas tinham adorado o Deus Sol. Agora, porém, eles aprenderiam que foi Deus quem criou o Sol. Portanto, Deus é superior a todos os deuses do Egito e superior aos deuses que vão encontrar em Canaã, que eram adorados pelos cananeus. Eles também poderiam se perguntar: mas por que nós? Porque, diante de tantas outras nações do poderoso Egito ou da grande Mesopotâmia, por exemplo, Deus escolheu somente a nós? E a resposta está no livro de Gênesis. Porque Deus amou Abraão, chamou-o, escolheu-o de entre todos e disse: firmarei minha aliança contigo e com a tua descendência. Gênesis 17, do versículo 1 até o versículo 8. Percebe por que Gênesis é importante? Porque fornece a base de tudo mais, explica tudo. E o povo precisava saber isso, saber disso, antes de entrar na terra prometida. Precisava saber que Deus tinha feito uma aliança com Abraão e seus descendentes e tinha prometido dar-lhes aquela terra. Há 400 anos, Deus tinha prometido que aquela terra seria deles. Deus fizera uma aliança na qual estipulava condições que precisavam ser obedecidas. Ela continha promessas também, das quais a mais importante era a de aquele que seria o Salvador do mundo viria de seu povo escolhido. E todas as nações da terra serão abençoadas por meio da tua descendência. Gênesis 22, versículo 18. Por isso Moisés escreveu Gênesis, antes de entrarem na terra prometida. Por isso o livro de Gênesis está na Bíblia. Por isso seu nome significa como tudo começou, ou o início de tudo. E é por isso que, sem Gênesis,
o resto da Bíblia não faz o menor sentido. Próxima leitura, Fontes.